sábado 28 de outubro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesse sábado celebramos a festa de São Simão e São Judas, apóstolos, e a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Meu querido irmão, minha querida irmã, nos evangelhos temos o relato da vocação individual de 5 dos 12 apóstolos, mas não sabemos nada dos pormenores da vocação dos outros 7. Para preencher essa lacuna vem a cena evangélica de hoje, em que tem lugar algo assim como uma investidura geral. Lucas realça o prelúdio de tal ato e não silencia um pormenor habitual nos momentos solenes da vida do Senhor, a oração. Subiu Jesus da montanha para orar e passou a noite orando a Deus. Quando se fez dia, chamou os seus discípulos, escolheu 12 dentre eles e nomeou-os apóstolos. E segue a lista dos 12, que coincide basicamente com a que apresentam os outros 2 sinóticos. A escolha dos 12, número das tribos do antigo Israel, associa-se à fundação da Igreja, o novo povo de Deus, cujo fundamento visível serão os 12 apóstolos, juntamente com a pedra angular, que é Cristo. Se em Mateus essa passagem precede imediatamente o primeiro envio missionário dos 12, em Lucas é a abertura ao chamado discurso da planície. Ao descer da montanha, lugar bíblico do encontro com Deus, Jesus deteve-se com os 12 numa planície, onde se tinha congregado um grupo grande de discípulos e de povo procedente de todas as regiões da Palestina, inclusive de Tiro e Sidônia, na Fenícia. Todos vinham ouvir Cristo e para que os curasse das suas enfermidades. No grandioso marco evangélico de hoje, tudo está em função do ministério apostólico do Senhor e da sua intenção de fundar o novo povo de Deus. Montanha, noite e oração constituem o contato de Jesus com o Pai. Mas o efeito desse encontro em profundidade reverte para os homens. Em primeiro lugar, para os 12 que escolhe dentre o numeroso grupo dos discípulos. E em segundo lugar, para esses e para a multidão que esperam na planície a salvação de Deus. Aponta-se assim uma já incipiente estrutura eclesial: Cristo, os apóstolos, os discípulos e a grande massa do povo simples, destinatário da salvação de Deus para toda a humanidade. O título de apóstolo não foi exclusivo dos 12. No Novo Testamento também se aplica a outros como São Paulo, Barnabé e os primeiros missionários do Evangelho. Inclusive, todo cristão é apóstolo na medida em que serve a missão da Igreja e oferece o testemunho de Cristo com a sua vida e a sua palavra. Daí o termo apostolado. Jesus continua chamando para a aventura da fé e o seu seguimento homens e mulheres de todas as raças e condições. No nosso batismo, Cristo nos chamou pelo nosso nome, como aos apóstolos, a viver com Ele, seguir os seus passos e comunicar a nossa fé aos outros. Na comunidade eclesial, como na vida, ninguém parte do zero. Todos somos herdeiros do passado e o futuro herdará o nosso presente. Somos herdeiros da fé dos apóstolos
através de gerações de cristãos que acreditaram em Cristo e o seguiram ao ritmo diário dos sofrimentos e esperanças da humanidade. E as próximas gerações recebê-la-ão de nós. Portanto, ninguém é insignificante no desígnio de Deus. Somos o elo da longa cadeia de transmissão da fé. Somos tão somente um minuto, mas necessário, no relógio de Deus e da sua história de salvação. Situados no ponto médio entre o passado e o futuro, a nossa responsabilidade de crentes e de testemunhas é que o facho da fé não se apague em nossas mãos e sejamos capazes de passar o testemunho aos que encontrarmos no caminho de nossa vida. Por fim, rezemos. Ó Deus, que pela pregação dos apóstolos nos fizesse chegar ao conhecimento do vosso Evangelho, concedei pelas preces de São Simão de São Judas que a vossa Igreja não cesse de crescer, acolhendo com amor novos fiéis. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.